Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, que bom estar com você na Sala do Pastor. Mais um tema importante para a sua vida. Na verdade, eu acredito que esse é o tema mais importante da sua vida depois da sua conversão. Para você que não é crente, você vai ver, inclusive, que você não é cristão, num frequentador de igreja, você vai entender que isso também é importante para a sua vida. Então, eu quero convidar você a participar do começo ao fim, né, desse programa, desse tempo tão precioso. Eu trouxe alguém muito especial para falar sobre o tema. O tema de hoje é servir. Não é? Servir, que é a alma de um cristão, de uma pessoa. E eu convidei uma pessoa que eu admiro muito sobre esse tema, que é o bispo Júlio Vertulo. Tudo bem, meu pastor? Meu querido irmão, aleluia, um homem de Deus, que Deus tem levantado nessa pátria, um grande pregador, um escritor já também reconhecido. Eu tenho sido muito abençoado com as ministrações do bispo e eu tenho certeza que você vai ser muito ministrado também nesse programa. Então vamos lá. Bora lá Amém? falar do assunto que eu gosto. Tema poderoso, né, bispo? Obrigado pelo convite, privilégio estar aqui. E servir é um princípio de doação, né? Porque quando eu sirvo, quando eu adoro, eu me dirijo a Deus, né? Quando eu sirvo, eu me dirijo ao próximo, né? Então, como a relação cristã ela é vertical na adoração a Deus e ela é horizontal no serviço ao próximo, né? Uau, uau. Então é assim eu que até vamos. acredito, bispo, que Deus, a Trindade Santa, quando eles pensaram no reino de Deus na terra, eles falaram assim, vamos fazer igreja. Vamos inventar a igreja. Porque se você pensar, todas as áreas da igreja praticamente, a não ser adoração, é para pessoas. Pro até próximo. A mensagem que nós pregamos serve, é para abençoar. Serve o outro. O evangelho pra... tem a ver com o outro, mais do que com a gente. Uau, fantástico. Eu queria pegar um texto aqui que é reconhecido como um texto, talvez o texto mais importante sobre servir, que é de João, capítulo 13. Aquele quando Jesus lava os pés dos discípulos, né? Aquela atitude de Jesus de tirar a sua capa, cingir-se com a toalha, ele estava se colocando como menor em todos eles, né? Para poder servir. Você acredita que as pessoas precisam entender isso, senão não existe serviço de verdade? Pastor, hoje a gente tem muito, a mídia permite muito a questão da posição. Então hoje a condição do ministério ela é muito associada à posição. A gente tem muito a ilustração da capa, do manto. São linguagens nossas para o cristão. Olha, você recebeu um ministério, você recebeu um manto, você recebeu uma capa. E o que Jesus faz justamente ali é ele tira o manto, ele tira a capa no momento de servir os seus discípulos. Agora, por que as pessoas têm resistência a servir? Muitas vezes, se colocar no pé do outro, ir ao pé do próximo, é muitas vezes uma falta de identidade. Eu gosto da introdução do texto de João 13, que o senhor vai apresentar para nós, mas o verso de número 3 para mim é um verso muito especial. O texto lá diz assim, ó, sabendo Jesus que viera do Pai, que o Pai havia colocado todas as coisas em suas mãos e que voltaria para o Pai, ou seja, Jesus é um ser humano 100% resolvido ali. Sei de onde vim, para onde vou? Sei para onde vou e sei quem eu sou, onde eu estou agora, o que eu tenho, o que está nas minhas mãos. Ele não tinha dúvida de quem era, estava resolvido para ele. O que é o ato seguinte? Tira de si a capa, toma uma toalha e faz o avental. Então eu costumo dizer que ministério cristão é mais avental do que capa. Uau. Uau. É quando a pessoa se despe da sua capa, então ele perde posição. Na Bíblia, sempre as vestes vão estar associadas a uma posição. E ainda hoje, se eu entro num fórum, vejo alguém de toga, sei que é o juiz. Se entro no hospital, vejo o jaleco do médico, sei quem ele é. Sempre, né? A roupa fala muito da posição. E aí, quando ele tira a capa e veste o avental, ele começa a introduzir para nós uma mentalidade de serviço, dizendo, aqui a autoridade se põe de outra maneira. Completamente com o padrão do homem, que é do do ser padrão. humano. Porque você acha que é complicado para alguém que recebe uma capa, não é otorgado uma autoridade, Sim. vamos dizer assim para ele. É complicado, às vezes, até no cristão,
no meio cristão e também no trabalho dele, porque às vezes você ocupou uma posição de chefia e você tem dificuldade de lidar com isso. Porque quando eu sou, pelo que nós estamos entendendo, quando eu sou chefe ou quando eu assumo uma posição, na verdade eu vou servir as outras pessoas. Vai servir as isso outras é uma pessoas. dinâmica difícil. É uma dinâmica diferente do que... Por quê? Porque você precisa entender o conceito de grandeza, que a maioria das pessoas não entende. Por quê? Quando a pessoa não está segura no seu conceito de grandeza, de quão grande ela é, de quão valiosa ela é, preciosa, ela é identidade, afirmação, ela só tem um jeito dela ser grande, se ela fizer o outro menor. Uau, é. Então assim, ó, gente grande de mentira só consegue ser grande, com todas as aspas, se eu faço o outro menor. Então, para que eu seja grande, eu preciso diminuir este. Então, eu achato este e eu sobressaio. Agora, gente grande de verdade... É o contrário. É o contrário. Ele não tem problema em fazer o serviço menor. Porque a sua grandeza não está na sua atividade, está na sua identidade. Ele é grande por quem ele é. Ele é grande por causa do seu chamado e não por causa do seu serviço. É uma ordem inversa, né? Como é que é no mundo? A mentalidade do mundo é a seguinte, ó. Eu tenho, eu faço, eu tenho, eu sou. Então assim, ó, se eu fizer bastante, eu ganho dinheiro, eu alcanço posição, eu vou ter. E quando eu tiver, eu digo quem eu sou. Uau. Porque toda a posse dele está voltada para a atividade. E aí o ser dele está voltado para o ter. Então é fazer, ter e então ser. Uau. No reino de Deus, essa lógica é inversa. Você inverte isso. No reino de Deus, você é. Sabendo quem é, você sabe o que tem. E com aquilo que você tem, você faz. Ou seja, no final, quem é, tem e serve. Uau! Uau. Para mim já foi uma aula incrível. Agora, bispo, Jesus não poderia ter essa atitude no início do ministério dele. Ele teria que ter nesse momento, porque todo mundo estava entendendo naquele momento que ele era grande. Né? Todo mundo viu muitos milagres, presenciou muita manifestação, não é, de um homem aparentemente comum para todos, mas uma manifestação sobrenatural. Então, me parece que naquele ambiente da ceia ali, do momento que Jesus lavou os pés, todo mundo entendia que ele era grande. Então, ele vai lá e se faz o menor de todos e mostra que naquela atitude realmente havia uma grandeza. O que estava acontecendo ali naquele momento é que Jesus está fazendo uma ruptura de uma mentalidade que vem da lei, a mentalidade que vem do sinédrio, que vem da sinagoga, que vem do templo, de toda a estrutura da tradição. E agora Jesus vai provocar uma ruptura. Todo mundo está vendo Jesus chegar e ter uma expectativa de um reino terreno, de um reino natural. Então, quando ele revela a sua glória, vamos voltar lá no comecinho, João 2, ele revela a sua glória quando transforma água em vinho. Uau, todo mundo começa a olhar e dizer, quem é esse? O que está acontecendo aqui? Aí vai evoluindo. Começa a acontecer, e aí vem Nicodemos em João 3, que coloca ele, fala assim, ele é mestre, tu é vindo de Deus. E aí Jesus em João 3 faz essa ruptura, ó, quem não nascer de novo não vai ver o reino do céu. Você está falando de um reino terreno, eu estou falando de um reino. Mas sempre a mentalidade das pessoas está presa aonde? Está presa no processo dessa vida. Aí ele encontra em João 4 a mulher samaritana. Onde é que eu adoro? Eu adoro aqui ou eu adoro lá? Ela está sempre presa aqui. Aí ele responde sobre a vida dela e ela diz, uau, esse é o Messias. É o homem que devia vir ao mundo. Venham e ouçam aquele que me disse tudo quanto eu tenho feito. E vai indo. E aí a fama de Jesus vai crescendo e a gente chega lá em João 6, no ápice do ministério popular de Jesus. Quando ele vai... a introdução lá, né, da multiplicação dos pães, que é o ápice da popularidade. Jesus nunca reuniu outra multidão maior. É a maior multidão que Jesus reúne. Em João capítulo 6, Marcos 6, e assim, cada um dos evangelistas. Então a multiplicação dos pães é quando Jesus atinge o auge da popularidade. O texto vai dizer que eles não tinham tempo nem para comer, de tanta gente que vinha e ia.
E eles vão se retirar numa praia, e nessa praia se reúne a maior multidão do ministério de Jesus. Ele serve o maior número de pessoas naquela praia. E aí, de repente, todo mundo come, não é o nosso tema hoje, a multiplicação. Sobra. Todo mundo come, sobra e volta no dia seguinte para encontrar com ele. Uau. E o que acontece no dia seguinte é algo muito estranho. Porque Jesus vai evitar a multidão a partir dali. A partir daquele momento, porque assim que ele multiplica os pães, a conversa de todo mundo é: este é o rei que devia vir ao mundo. E eles querem pegá-lo para fazê-lo o novo rei, por aclamação. Querem aclamar Jesus o novo rei de Israel, o rei de Judá. Jesus, naquele momento, tira os seus discípulos de cena, traz um discurso duro, onde muitas pessoas começam a deixá-lo, porque ele começa a criar uma ruptura. E a partir dali, Jesus vai sempre tentar evitar multidões. Uau. Por quê? Porque agora todo mundo começa a olhar para ele como um herói nacional. E vai solucionar todos os problemas da vida. Vai solucionar os nossos problemas, vai nos liderar contra Roma, vai estabelecer o reino de novo. E ele não veio para esse reino terreno, mas para um reino espiritual. E aí, a partir dali, Jesus vai ter um trabalho com os seus discípulos. De fazer Uma ruptura constante. Uma ruptura constante. De fazer a partir dali, ó. Você vai ver que a partir dali ele começa a dizer o seguinte: ele opera uma cura e diz: não conta para ninguém que eu estou aqui. Eu não quero mais juntar a multidão. Eu quero agora... E ele vai se dedicar 100% aos seus discípulos. Ou o máximo possível aos seus discípulos, para criar um rompimento. Então, a primeira fase do ministério de Jesus são curas e milagres. Depois ele vai entrar numa segunda fase, que é de instrução e ensino. Um discipulado E aí direto. são as rupturas. Que ele vai fazer para quê? Justamente para chegar nesse momento da ceia, onde todo mundo tem uma expectativa. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Nós esperávamos que era ele que ia redimir Israel. Mas ele morreu. Então ele vai começar a trabalhar ali numa ideia de: eu preciso romper essa questão de posição, de um reino baseado num trono terreno. E como preciso trazer uma nova ideia de reino a partir do serviço. Uau. E aí onde ele vai trabalhar nesse momento com seus discípulos, tirando a disputa, a hierarquia e implantando o serviço. Uau. Uau. Bispo, assim, o texto lá de João capítulo 13, ele é incrível, né? Do começo ao fim. Tem uma hora que Pedro não estava entendendo muito. Ele chega para Jesus: o senhor vai lavar meus pés? Não. Porque ele tinha Jesus lá em alto cima. O senhor vai lavar meus pés? E ele falou: de jeito nenhum que o senhor vai fazer isso. E Jesus dá uma frase que para mim no meu conceito, é uma frase extremamente forte, que todos nós precisamos entender. Não é? Ele diz assim: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Dá a certeza para a gente que o crente, ele faz parte quando ele realmente serve. Porque não fazer parte é uma coisa muito forte. Não fazer parte, porque todo mundo que vem para a igreja, ele já tem essa ideia: eu faço parte. Às vezes ele é dizimista, ele é ofertante. Então ele diz: eu faço parte daquilo. Mas Jesus diz assim: se você não fizer isso, não fizer o que eu estou fazendo, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Qual é o peso disso na vida de uma pessoa? Ele coloca que o pacto é um pacto de serviço entre a igreja. Então, quando eu te sirvo e você me serve, a gente está de fato fazendo um pacto. A nossa aliança, ela se desenvolve no serviço. Eu estou servindo você, então eu estou te fazendo grande. Você está me servindo e me fazendo grande. Ou seja, nesse momento em que Jesus abaixa os pés dele, ele está dizendo o seguinte: eu me fiz o menor. Por algumas situações, você vai ver Jesus da seguinte forma: ele entra na casa de Simão, Simão não lhe dá água para lavar os pés. Lembra disso? Lembro. Então, E entra uma mulher e faz. entra uma mulher e faz. E aí quando todo mundo olha aquela mulher nos pés de Jesus e começa a pensar, e aí ele fala assim: Simão,
você não me beijou o rosto. Você não me deu óleo para minha cabeça. Você não me pôs água para lavar os pés. Essa, desde que chega, ela não cessa de me beijar os pés. Agora veja só, como eu faria? Se eu chegasse aqui e desse um beijo na sua face, era esse o costume da época. Eu estava lhe tratando como um igual. Se eu beijasse a sua mão, eu estava lhe tratando como uma autoridade. Se eu beijasse os seus pés, eu estava lhe tratando como um rei. Aí ele diz para Simão, Simão, você não me beijou no rosto, você não me tratou nem como um igual. Uau. Você não me beijou na mão, você não me tratou como uma autoridade. Essa mulher beija os meus pés. Ela me trata como um rei. Agora, olha só. Jesus não está beijando o rosto, não está beijando a mão dos seus discípulos, mas ele está indo aonde? Os pés. Ele está promovendo seus discípulos. Ele está dizendo, ó, a partir de mim vocês reinam. Uau. Eu endosso o reino em vocês. Então, quando eu venho aqui para servir os teus pés, meu pastor, eu estou reconhecendo, o Senhor reina nesse reino. Uau. Eu endosso sua posição no reino. Era um empoderamento É fantástico. empoderamento. E aí o que ele faz? Termina, a cena vai terminando. Ele está com o avental, ele enxuga todos os pés, aí ele veste a capa de novo. E ele usa uma expressão, se eu sendo Senhor e Mestre, fiz. O que ele está dizendo? Descer aos vossos pés não me diminuiu. Descer aos vossos pés não me fez menor. A minha grandeza está intacta pela minha identidade, por quem eu sou. O serviço foi uma expressão. Por isso ele disse, ó, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, façam vocês também. Sou exemplo. São exemplos. Então Jesus dá a maior lição de autoridade, de liderança, com uma bacia e uma toalha. Uau. Então, assim, eu estava até, você falando isso, tem muitas coisas para serem ditas, né? Mas a gente começa a enxergar um pouco o cristianismo atual, fruto de um tempo de algumas igrejas neopentecostais aparecerem, que mostra que as pessoas vão à igreja para serem atendidas, para serem servidas. Então, e elas são focadas nisso. Eu vou lá na igreja, pego a minha bênção e vou embora. Isso não é igreja, no meu ponto de vista. Então, porque a igreja não é feita de crentes, de pessoas que pensam apenas em si. Eu não estou dizendo que você não pode ir na igreja buscar a tua bênção, muito pelo contrário. Mas alguém que vai à igreja apenas por isso, e nesse tempo foi criado esse tipo de sentimento, né? Eu vou lá, pego a minha bênção, acabou o culto, viro as costas e vou embora. É meio complicado isso. No reino a gente vai dividir em dois grupos de pessoas, pastor. Doadores e tomadores. Então, boa parte das pessoas tem a mentalidade tomadora, porque ainda não descobriu quem é. Porque o dia que descobrir quem é, não vive como tomador. Vive como doador. A gente é fonte. Olha só, vamos tentar desenhar a situação seguinte. Se alguém tem sede e bebe a água, qual é o resultado? Saciou a sede, está satisfeito, correto? Então, estou com sede, tenho uma necessidade. Bebo a água, saciei a minha necessidade, correto? Certo. Mas olha o que Jesus disse. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. E quando você beber, do seu interior fluirá um rio de água viva. O que ele está querendo dizer? Quem bebe da minha água não fica satisfeito. Quem bebe da minha água se transforma numa fonte. Uau. A ideia nunca foi a satisfação. A ideia sempre foi transformá-lo numa fonte, o serviço. Nunca focado em si só. Exato. Então, assim, ó, eu não posso, eu não vou me tornar satisfeito. Eu não vou me tornar satisfeito. Eu vou me tornar uma fonte. Essa é a grande questão. É quase que
Lembra na tentação? Uhum. Jesus pode produzir pão? Pode. Pode produzir Pode. pão. Poderia transformar A pedras pedra em pão? Com certeza. Mas Jesus se recusa quase que por um aspecto moral. Eu não vou usar o meu dom para minha própria satisfação. O dia que tiver uma multidão faminta diante de mim, eu uso o meu dom para servir, mas não uso o meu dom para me satisfazer. Uau. Quando você tem essa convicção moral de que o meu dom não me serve, o meu dom serve o outro, o meu dom abençoa o outro. Então, essa situação que a gente vive hoje, se o senhor me permite alongar um pouquinho, vamos lá. Fundo. É porque a gente vive uma deturpação do testemunho. Se a gente pegar agora, ligar numa rádio evangélica, numa TV com um programa evangélico, o que a gente vai perceber? Você que está me assistindo aqui agora, pensa um minuto só. E concorde aqui nos comentários ou não, mas vamos lá. Vou te perguntar. O que é testemunho para você? Se a gente liga agora na rádio evangélica, na TV evangélica, testemunha alguma coisa que a pessoa recebeu. A ideia de testemunho é alguma coisa que a pessoa está recebendo. Isso parece inofensivo, mas desemboca numa mentalidade lá na frente que chega onde a gente está agora, por causa da sua pergunta. Certo. Olha só. Então eu vou lá e aí, qual o seu testemunho? Meu testemunho é que eu comprei uma casa. Meu testemunho é que eu consegui um emprego. Meu testemunho é que eu recebi uma bênção, uma promoção. Meu testemunho é que eu fechei um contrato de prestação de serviço. Então essa pessoa está dizendo que o testemunho é algo que ela recebeu. E aí eu quero aplicar uma outra visão em cima de testemunho. E se o testemunho não for o que eu recebo? Vamos lá. O testemunho é o emprego que eu arrumo? Mas eu te pergunto, você conhece gente? Só escreve para mim aqui, ó, sim ou não? Você conhece gente que não ora e conseguiu emprego? O testemunho é a casa? Escreve para mim, sim ou não? Você conhece gente que nunca pegou numa Bíblia, nunca foi numa igreja fazer uma oração, mas comprou casa? O testemunho é a promoção? Talvez você conhece gente que blasfema de Deus e foi promovido? O testemunho é o contrato de R$1 milhão que você assinou? Mas você conhece gente que vive uma vida longe de Deus e fechou contratos ainda maiores? Então a conta não fecha. Ou será que testemunho não é o que eu recebo, mas é o que eu entrego? E aí eu mostro. Será que o testemunho, em vez de ser a casa, não é a família que eu coloco dentro da casa? Uau. Será que o testemunho, em vez de ser o emprego, não é a maneira como eu me porto no emprego? Será que o testemunho, em vez de ser a promoção, não é o chefe que eu me torno a partir do momento da promoção? Será que o testemunho, em vez de ser o contrato que eu assino, é a forma como eu cumpro o contrato? Ou seja, testemunho não é o que você recebe. Testemunho é o que você entrega. E essa é a grande questão da igreja nesses dias, é que a gente só conhece a igreja tomadora. Então, quando você vai falar com alguém que não frequenta igreja, alguém que conhece a igreja superficialmente ou que conhece a igreja da mídia, o que ele diz? Igreja é um lugar de tomadores. Mas... E é mais atrativo para as pessoas, né? Exato. Ela falou, eu quero receber, eu quero receber. É um lugar de tomadores, porque é o lugar de gente receber alguma coisa. Isso. O pastor que recebe o dízimo, Isso. o membro que recebe a bênção, Isso. a mentalidade é de receber. Agora, quando nós voltamos lá no assunto da multiplicação dos pães, vem a multidão, e aí Jesus coloca diante dos discípulos servir aquele povo. Você consegue? Vai lá. Aí, olha só, como a gente tem uma mentalidade de escassez, como a gente ainda não tem a mentalidade abundante do reino,
A gente sempre trabalha em cima de 3 desculpas básicas, que é o que eles dão lá para eles. Não dá. Ó, o lugar é ruim, a hora é avançada e 200 denários não bastam. Então é sempre assim, ó, local, tempo e recurso. Pode ver que toda desculpa vai girar em torno de o lugar, o tempo e o recurso. Ó, aqui não vai, aqui não dá, aqui não tem. Olha, a época não é boa, o período não é bom, a hora não ajuda, ou o dinheiro que tem não é suficiente. E Jesus olha para eles e diz assim, dá-lhe voz de comer. Ou seja, essa multidão veio e nós precisamos ser os que atendem, os que servem. Então ele cria uma mentalidade de uma igreja doadora. E onde que ele vai encontrar? Aí ele diz assim, ó, quantos pães vocês têm? Ele não pergunta quantos pães estão faltando. Você acha que foi André correr atrás, depois dessa palavra de Jesus? Ele precisou achar alguma coisa. Alguma coisa e ele encontrou um menino lá com 5 pães. Porque a pergunta é essa, quantos pães tem? Não é quantos pães faltam, não é quantos pães precisam, é quantos pães tem. Então a gente já cria um ambiente de serviço como? A gente serve com o que tem. É a partir do que tem que serve. Uau. Não é a partir do que falta. Não tem. Jesus não trabalha com o que falta, Jesus trabalha com o que tem. Porque é a desculpa das pessoas, né? Eu não fiz porque não deu, porque não tem. Não tem, não dá. Não dá, não deu certo. Exatamente. E aí, o que a gente vê? A multidão é contada como naqueles tempos? Homens, fora mulheres e crianças. Onde estava o menino? Na lista dos contados ou na lista dos não contados? Ela é uma criança. Ou seja, geralmente a resposta do serviço está na lista dos que não são contados. Deus sempre vai encontrar naquele que não está listado. Uau, ele vai achar o Davi, que é o 8º filho da família, que não está listado. É quem não está listado. Às vezes a gente está contando o serviço na posição, no nome, no organograma. Meu nome apareceu. A qualidade, na categoria. Dado. E aí, Paulo vai falar assim, ó, se eu falar de qualidade, categoria, né, me fez lembrar aqui, ó, de 1 Coríntios 1, 26. Ele vai dizer assim, ó, vocês viram como são os que são escolhidos entre vocês? Não são os de nobre nascimento, não são os de elevada posição e nem os de grande sabedoria. Olha o que ele fala, origem, posição e condição. Não é quem tem a melhor origem, não é quem está na melhor posição, nem quem desfruta da melhor condição. Mas é a quem Deus chama. E é isso que a gente precisa entender. É vocação. Uau! Pegou aí, meu irmão. Quanto ensinamento. Quero aproveitar e aconselhar você, né, a seguir o Bispo Júlio Vertulo. Ele tem muitos vídeos incríveis lá no Instagram dele. Não é, Júlio? Você faz um vídeo por semana, pelo menos? Alguns por semana. Alguns, né? Um diário, tem muito conteúdo lá, muito ensinamento. Eu tenho visto e tenho, como eu disse para você, me inspira muito. Uau, muita coisa hoje foi dita e eu quero continuar falando sobre esse tema junto com o bispo para o próximo programa, porque não pode esquecer um princípio bíblico. A melhor coisa é dar do que receber. Então, beijo no seu coração, até o próximo programa.